Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso Desenvolvimento Local e Relações Internacionais do CERES, Centro de Estudo das Relações Internacionais. Bem, na última aula nós vimos sobre toda a dificuldade que existe quando falamos de desenvolvimento no âmbito internacional. Existem rankings diferentes, existem padrões diferentes e não existe um consenso do que seria de fato desenvolvimento. Porém, nós vimos também que existem umas ações e margens de ações e esferas de ações diferentes, com objetivos diferentes, as quais devemos sempre olhar quando falamos na parte de desenvolvimento ou na realização e consecução de projetos de desenvolvimento. Também, embora não entramos em detalhe nisso, cabe mencionar que dentro dessas diferentes visões de desenvolvimento existem, logicamente, as chamadas matrizes de desenvolvimento, né? E cada país possui a sua própria matriz de desenvolvimento. Então a gente pode falar do referencial nórdico, dos países da social-democracia europeia, ou da Europa Ocidental. Nós podemos falar também dos países de vertente comunista, do Sudeste Asiático, ou seja, existe dentro de quando nós falamos do panorama global, as diferentes matrizes que levam aí ao desenvolvimento e diferentes formas de desenvolvimento, já que nós podemos ver países como os Estados Unidos, que em determinados setores são extremamente competitivos, é a nação mais rica do planeta, mas que, porém, em outros setores eles têm sérias deficiências, E depois nós vemos países aí que talvez não estejam no ranking dos países mais ricos do planeta, porém tem altos índices de vida. Então a gente sempre entra nessa discussão do que é o desenvolvimento, vendo que o desenvolvimento ele poderia ser visto a partir dessa visão de múltiplas dimensões do próprio desenvolvimento. E durante essa aula que nós vamos entrar no outro lado. Nós já vimos o lado econômico do desenvolvimento e da cooperação internacional, agora nós vamos falar da cooperação internacional em si como ação. Então, de fato, o que é a cooperação internacional? De uma forma muito resumida e muito breve, cooperação internacional é simplesmente a atuação conjunta entre dois estados ou mais, buscando um determinado, resolver um determinado problema, ou conseguir um determinado objetivo. Então essa cooperação ela pode ser técnica, ela pode ser humanitária, ela pode ser jurídica, ela pode ser bancária, ela pode ser de diferentes áreas, de diferentes dimensões. Porém, quando nós vamos falar aqui de desenvolvimento local, a gente tem que ver como tem andado a cooperação em nível internacional. Os países cooperam entre si, isso faz parte do diálogo internacional, faz parte do sistema internacional e desse constante atrito entre os atores internacionais. Porém, nós também devemos ver que essa ação ela acaba sendo caindo, através dos próprios atores, dos novos atores internacionais, tanto por um lado as organizações, quanto os entes subnacionais, que cada vez mais recebem mais obrigações em relação aos governos centrais. Existe também a criação de novos fóruns, a criação de novas perspectivas dentro do cenário internacional. Antigamente era tudo muito fácil porque você falava sempre do interesse nacional econômico, sempre do que é o poderio bélico de uma nação, os seus interesses em relação à defesa de sua fronteira. Hoje em dia existem diversos interesses, existem diferentes formas de quantificar o poder. Você tem cidades que têm um poder que nações inteiras não têm. Vamos citar, por exemplo, Zurique, na Suíça. É uma cidade que tem um grande poder econômico, financeiro, que outros países inteiros não têm esse poder. Então, como dentro do cenário internacional vai haver esse diálogo? Dentro do que cabe do contexto da própria paradiplomacia, já que uma vez que a paradiplomacia, por um lado, ela abre as portas do cenário internacional para os entes subnacionais, por outro lado, ela acaba limitando sua ação, principalmente em países como o Brasil, no qual não existe uma legislação definida do quais são os margens de ação que pode realizar os entes subnacionais dentro do cenário internacional. Outros países, como nós já comentamos, como a Argentina, ela possui legislação própria. Porém, mesmo com essa legislação, existe uma limitação do que aquilo que pode ser feito pelo Estado-nação, aquilo que pode ser feito pelo município, região, província, comunidade, etc. Porém, nós vimos aí que dessa base de colaboração entre um município e outro, surgiu a paradiplomacia, se fortaleceu a paradiplomacia e conseguiu agilizar os fluxos das relações internacionais. Então, por exemplo, quando a cidade de São Paulo dialoga com a cidade de Barcelona, sem passar pelo Ministério, por Brasília, eu consigo ali resultados mais rápidos. Por isso que a grande parte da cooperação feita entre municípios, entre cidades, elas acabam sendo tanto na área cultural, na área acadêmica,
econômica, na área tecnológica e na área de infraestrutura, porque se nós pararmos para pensar, são justamente essas, né, as ações que são delegadas a elas por parte dos governos centrais, né, e nas quais elas têm uma margem de operação e elas podem buscar a cooperação. Então eu peço a todos que leiam o material, nós iremos continuar discutindo, né, e ver com mais detalhes também como funciona a cooperação internacional no âmbito das cidades, principalmente nos acordos bilaterais dessas cidades, nas agências locais e nas redes de cidades, que são fóruns através do qual essas cidades podem dialogar entre elas, se articular entre elas e conseguir defender os seus interesses, né? O que sem dúvida tem dado grandes resultados, né? E, por outro lado, facilitado o trabalho das relações internacionais, uma vez que a gente vê que existe um certo engessamento do sistema internacional pelos paradigmas que passa o sistema internacional, né? Os países não sabem, né? Vai apoiar a China, vai apoiar os Estados Unidos, apoia a União Europeia, qual vai ser o futuro da União Europeia com esses movimentos de desfragmentação interna, qual vai ser o futuro da China, né? Qual vai ser o futuro dos Estados Unidos com essa política isolacionista do Trump. Então, isso mantém, né, um engessamento das relações internacionais, ou até mesmo a dificuldade dos países de operar no cenário internacional. Porém, por outro lado, as necessidades dos municípios e suas ações são diferenciadas. Eles estão buscando ali nada mais e nada menos que a consecução de seus objetivos de desenvolvimento. Então, funciona muito mais rápido e se atua de uma forma mais rápida. E nós iremos ir vendo isso, né, agora que nós estamos entrando em matéria, justamente como funciona nessa cooperação entre as cidades, as redes de cidades, e depois veremos com detalhes os projetos, né, de desenvolvimento, a ver se nós somos capazes de gerar, né, pelo menos um rascunho de um projeto de desenvolvimento para o nosso município. Então, muito obrigado. Desculpe a iluminação, aqui na Espanha está estamos em outono, está bastante frio, tá bom? Mas agradeço a participação de todos e vejo vocês no fórum. Até mais.